Dia 23 de fevereiro de 2024, Paulo Ricardo Paul. O senhor e a senhora que ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se. Deixe seu like, comente, toque o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Hoje trataremos de 2 temas. Eu farei uma recapitulação das nossas ações nesses 2 anos, de forma bem rápida, e depois tratarei do tema abordado no vídeo passado, a construção das muralhas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou comentar as ações que nós fizemos desde que nos foi arrancada ilegalmente a paridade. A paridade que é prevista em leis federais e leis estaduais. Isso aconteceu a partir do pagamento de janeiro de 2022. Então nós estamos sem a paridade há 2 anos e 2 meses, ou seja, 26 meses. Nesse período nós fizemos várias ações. Eu elenquei aqui as que eu lembrei e não as coloquei em ordem cronológica. Aqueles que lembrarem de outras ações podem comentar e num vídeo futuro eu acrescento. Então vamos lá. Nós fizemos alguns atos públicos ordeiros e pacíficos. O último deles foi até em frente ao Tribunal de Contas do Estado. Nós somos militares, nós somos ordeiros e pacíficos por natureza. Nós fizemos reuniões com o governo estadual. Nós fizemos denúncia ao governo federal. Nessa viagem a Brasília, nós procuramos o presidente da República, presidente Bolsonaro. Ele não nos recebeu, mas mesmo assim foi feita uma denúncia junto ao governo federal da quebra da paridade. Nós requeremos administrativamente o retorno da paridade. Nós fizemos reuniões na Alerj. Fizemos reuniões com deputados da base, deputados da oposição, participamos de reuniões públicas, ingressamos no judiciário. O judiciário que começou nos dando dano de causa, de repente mudou e passou a não dar mais. E até mudar de opinião em algumas ações. Nós fizemos denúncias ao Ministério Público, que é o órgão que tem a missão de fiscalizar. Essas denúncias, elas acabaram inseridas, ao invés de serem investigadas, elas foram inseridas na ação civil pública que está em curso. Ação civil pública essa decorrente de uma outra ação nossa, um outro movimento, que foi a tentativa da realização de um termo de ajuste de conduta, que, segundo os oficiais que participaram da reunião, o governador concordava em pagar a GRAM através do TAC. Ele tinha até alegado que ainda estava arrumando a casa. Eu lembro muito bem dessa expressão usada pelos oficiais. Então, esse TAC virou um inquérito civil público e agora nós temos uma ação civil pública. Nós fizemos denúncias ao Tribunal de Contas do Estado, que é um tribunal que tem uma missão específica, fiscalizar as contas do governo.
é um tribunal independente. Ele não é do Poder Executivo, ele não é do Poder Judiciário, ele não é do Poder Legislativo. Ele assessora o Poder Legislativo. Para surpresa nossa, apesar das provas apresentadas, provas contundentes do uso indevido do dinheiro público, da maculação do erário público, a conselheira relatora opinou para que se espere o trânsito em julgado da ação civil pública que eu acabei de comentar. Quem pode estimar o tempo necessário para que essa ação civil pública tramite em julgado? 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E quando ela tramitar em julgado, quem pode garantir que ela terá um resultado favorável a nós? Então a conselheira, se ela fosse uma médica, ela recebeu um paciente com uma hemorragia abundante e resolveu fazer outra coisa no paciente e não estancar a hemorragia. Porque quando ela faz a opção pelo arquivamento, ela está permitindo que no pagamento de fevereiro a sangria continue, no de março, no de abril, no de maio, no de junho, no de julho, no de agosto. Onde está o pró-societá? É o dinheiro do povo que está nessa sangria. O sangue é o nosso dinheiro escorrendo. Como a relatora pode optar por esperar o resultado de uma coisa que pode demorar anos e anos e deixar o dinheiro escorrendo, saindo dos cofres públicos, sem o devido amparo legal diante da interpretação do governo, que diz que a GRAM é pro labore faciendo para não pagar para veteranos, sequelados e pensionistas. Antecipadamente, eu peço desculpas se eu esqueci de elencar aqui alguma ação. É bem provável que isso tenha acontecido. Agora, além disso tudo que nós fizemos, essas ações, elas nos levam a uma conclusão. E eu deixo essa reflexão para os senhores. Eu olho para essas ações, todas que foram feitas, e eu penso assim: o governo, Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, estão nos encurralando. Os veteranos, os sequelados e as pensionistas estão ficando sem opção. Nós estamos sendo comprimidos contra a parede. E o que é pior, as justificativas para não atender o nosso pleito, que é legítimo, elas não se sustentam. Não se sustentam. A Procuradoria-Geral do Estado bate sempre na mesma tecla. É pro labore faciendo. Se ela tem tanta certeza disso, por que ela permite que continue sendo pago indevidamente, ou paga indevidamente, a gratificação a dezenas de milhares de policiais militares e bombeiros militares que não poderiam recebê-la sendo pro labore faciendo? Por que ela permite? Ela tem conhecimento disso? Deveria fazer alguma coisa. Mas não faz. Fica só pro labore faciendo, pro labore faciendo. Não interessa se milhares de policiais militares e bombeiros militares estão recebendo 2. Não interessa para ela.
Ela desconhece. Ela desconhece que presos estão recebendo. Ela desconhece que aqueles que estão fora da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão recebendo. Será que ela desconhece? Uma coisa ela não desconhece, a Procuradoria-Geral do Estado, que as pensionistas com a rubrica de pensão especial estão recebendo e não poderiam receber. O que fez a Procuradoria-Geral do Estado a respeito disso? Nós não sabemos. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essa situação, porque eu percebo que estão nos deixando sem saída. Essa é a grande realidade. Nós estamos, repito, imprensados na parede. E muitos sem condições de prover a sua própria alimentação. Isso é desumano. Bem, eu vou dar por encerrado, senão eu vou avançando aqui e vou falando de outras coisas. Então, fizemos isso tudo de forma ordeira e pacífica. E estão nos deixando sem saída. A responsabilidade é de quem está nos deixando sem saída. Depois não venham inventar argumentos. Estão nos deixando sem saída. Nós buscamos todas as saídas legais. Vamos tratar agora ordeiras e pacíficas. Vamos tratar agora das duas muralhas que criaram. Lá no início da nossa luta, janeiro, fevereiro de 2022, já se passaram mais de 2 anos, eu falei sobre os muros existentes na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Eu vou citar só um, que é o muro que separa oficiais e praças. E eu sempre comentei que esses muros só servem para enfraquecer as instituições. Não tem nada de proveitoso nesses muros. Quem faz apologia a essa separação está contribuindo para o mal das duas instituições militares. E na época eu coloquei a GRAM como um novo muro, porque agora temos os que têm GRAM e os que não têm GRAM. Só que o tempo foi passando. 2 anos e 2 meses se passaram. Nós fizemos diversas ações, como já comentei. Então esse muro foi crescendo. Ele foi ficando cada vez mais forte. E eu hoje comparo ele às muralhas da China. As gigantescas muralhas da China. Tamanha separação que causaram. Penso eu que, embora formalmente não exista isso escrito, é claro que não existe, mas nós temos hoje 2 polícias militares e 2 corpos de bombeiros militares. A GRAM fez isso. Nós temos uma polícia militar com GRAM, uma polícia militar sem GRAM. Um corpo de bombeiros com GRAM e um corpo de bombeiros sem GRAM. E é bom lembrar que a GRAM não há uma diferença em termos de financeiros de R$100, R$200, R$300, não. GRAM é aquela figura, aquela gratificação que pegou a hierarquia e virou de cabeça para baixo. Pô, se a hierarquia é uma das bases institucionais, como é que uma gratificação pode pegar a hierarquia, uma base institucional, e fazer isso? Fez. Um primeiro sargento da ativa da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar ganha mais que um tenente veterano da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. É absurdo, parece que é obra de ficção. Se nós contarmos isso para um militar de polícia ou do Corpo de Bombeiro de um outro estado da federação
que nunca tenha ouvido falar nisso vai dizer assim, isso é brincadeira, né? Isso é piada, né? E o terceiro questionamento vai ser o pior. E o que é que vocês estão fazendo sobre isso? O que é que os ativos estão fazendo com relação a isso? O que é que os veteranos, os sequelados e pensionistas estão fazendo com relação a esse absurdo? A inversão da hierarquia dentro de duas instituições militares. Nós, veteranos, sequelados e pensionistas, eu já enumerei, fizemos muita coisa e continuamos fazendo. Os ativos não fizeram nada. É tão absurdo que hoje nós temos, por exemplo, a realidade é que ativos tem GRAM, veteranos, sequelados e pensionistas não tem. Mas nós temos veteranos com GRAM. São os veteranos que passaram para a inatividade a partir de 2022. Nesse grupo de veteranos com GRAM, nós temos uma divisão. Os veteranos que já tinham, em 31 de dezembro de 2021, concluído seu tempo de serviço e podiam ir embora, e os veteranos que só concluíram esse tempo a partir de 2022. É importante que se tenha entendimento disso, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro, porque nós estamos em um momento de profunda instabilidade. Então, além de termos veteranos com GRAM e veteranos sem GRAM, nós temos pensionistas com GRAM e pensionistas sem GRAM. Ou seja, senhoras e senhores, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro nunca foram unidos. As instituições, os seus integrantes nunca foram coesos. É porque, talvez, né, porque sejamos brasileiros, né? E o brasileiro tem algumas coisas que ele leva muito a sério, né? Uma coisa que o brasileiro leva muito a sério é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, nós somos muito egoístas. Talvez sejamos egoístas em excesso, embora o ser humano seja egoísta. Então, nós estamos diante, eu não encontro o termo que possa explicar isso melhor, é o caos. As duas instituições mergulharam no abismo do caos. Graças à ação de um governo e de alguns dos nossos, que eu não sei por que resolveram criar essa tragédia institucional. Porque a GRAM, primeiro que ela era desnecessária. Quer dizer, o mal não existia. Criaram o mal. Podiam ter feito o que era lógico. Caramba, nós temos uma lei de remuneração que é de 79. 79! Faça a conta aí. 45 anos tem essa lei. Tinha em 2021 42 anos. Vamos acabar com essa lei que é uma colcha de retalhos, que até hoje é uma colcha de retalhos, e vamos criar uma lei de remuneração nova. Uma lei de remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Não! Eles, ao invés de fazer o simples, alguma cabeça pensante, volto a dizer, não sei com que intenção, eu até espero que a intenção tenha sido boa, cria uma coisa que só fez mal às duas instituições, que está prejudicando os mais vulneráveis, que está prejudicando os sequelados, que está prejudicando os idosos. Já passou há muito tempo da hora
dos secretários estaduais se posicionarem com relação a isso junto ao governo do estado do Rio de Janeiro. Já passou e muito da hora dos coronéis da ativa se posicionarem sobre isso, os tenentes-coronéis, os majores. Como é que nós vamos deixar os mais fracos sofrendo? Ou então, formaliza logo a existência de 2 polícias militares e 2 corpos de bombeiros militares. E aí nós, veteranos, pensionistas e sequelados, vamos ver que jeito que nós vamos dar na nossa vida no futuro. Porque o sofrimento está muito grande, pessoas estão adoecendo, isso eu tenho conhecimento, na expectativa de a qualquer momento isso mudar, isso não muda nunca. Não sei se pessoas estão morrendo com relação a isso, não sei, mas pode existir fato de pessoas estar tão estressada, e pela idade e pela existência de outras comorbidades, ter até morrido. Eu tenho certeza que muitos morreram nesses 2 anos e 2 meses. Nós somos idosos, a grande maioria. A grande maioria tem comorbidades. E eu não vejo por parte dos ativos nenhum movimento para defendê-los. Isso nos envergonha. Juntos somos fortes desde 2007.